Olá pessoal, vamos aqui dando continuidade às nossas aulas de função do primeiro grau. Vamos estudar agora o caso, fazer o estudo dos sinais de uma função decrescente, tá certo? Vamos aqui para a lousa. Segundo caso, A menor que zero, função decrescente. Então você tem aqui o gráfico de uma função decrescente. Como é que é o estudo dos sinais de uma função decrescente? O estudo é mais ou menos a mesma coisa. Você tem aqui a raiz menos b sobre a, tá certo? E você vai ver o que é que acontece com as imagens dessa função antes da raiz e depois da raiz, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que é que acontece antes da raiz. Se x menor que menos b sobre a, segundo essa observação, o y é um valor positivo, maior que zero. Então vamos procurar aqueles valores de x que sejam menor que a raiz. Tá aqui, né? Ó. Para x menor que menos b sobre a, os valores de y, as minhas imagens, são números positivos. Ó. É só você subir até o gráfico e dobrar. Então você vai ter aqui valores de y positivo. Mas, Rivelino, por que tu sabe que é positivo? São positivos esses valores? Se você lembrar do plano cartesiano, para cima o eixo do y é positivo, para baixo é negativo. Para a direita o eixo do x é positivo, para a esquerda o eixo do x é negativo. Então, ó, as imagens são números positivos. Joia, Rivelino. E para x igual a menos b sobre a? Ora, menos b sobre a é a raiz. Então, se você trocar x por menos b sobre a, você vai anular a função. Logo, a minha função vai ser zero. Está aqui, né? Ó. Se x igual a menos b sobre a, então o valor de f de x, ou y, vale zero. Vamos estudar agora o que é que acontece para valores depois de menos b sobre a. Para valores maiores que menos b sobre a, que é a minha raiz, o que é que vai acontecer? As minhas imagens são números negativos. Ó. São números negativos. É só você descer a setinha até o gráfico e até o eixo dos y. Então, se você tem valores negativos. Joia? Então, para x maior que menos b sobre a, os valores de y são menores do que zero. Joia, Rivelino? Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Isso mesmo. Então, só relembrando. Observação. Lembre-se que x igual a menos b sobre a é zero ou raiz da função. E pode ser obtido substituindo o y por zero na função y igual a x mais b. Foi o que nós fizemos, né? Trocamos o y por zero, isolamos o x e descobrimos que x deixa eu colocar aqui uma coisinha mais escura. E descobrimos que x é igual a menos b sobre a. Então, essa daqui é a minha raiz, tá certo? Da observação dos gráficos, podemos tirar a seguinte regra prática. Então, lógico, toda a vida que eu for estudar o sinal da função, eu vou ter que utilizar esses gráficos, Rivelino? Não. Vocês vão ver que nos exercícios nós vamos fazer de maneira mais prática. Uma das maneiras práticas que nós costumamos usar é essa daqui, ó. Você pega o eixo do x, marca sobre ele a raiz da função. No caso, como a função é do primeiro grau, a raiz é menos b sobre a. E você pode usar isso aqui, ó. Antes da raiz, o sinal, a minha função tem sinal positivo ou negativo. Então, antes da raiz, o sinal é sempre contrário ao de a. Contrário ao de a, exatamente, ó. Vamos ver aqui. Olhe para o sinal da função antes da raiz. A minha raiz é menos b sobre a. Antes da raiz, a minha função tem valor positivo. Os valores de y são positivos. Olhe quem é o sinal de a. O a é negativo. Então, antes da raiz, o valor de y é o valor contrário ao de a. E depois da raiz? Depois da raiz, ó, as imagens, os valores de y, são valores com sinal contrário, aliás, o mesmo de a. Então, antes da raiz, contrário de a. Esses valores aqui, ó,
São os contrários de A. E esses valores aqui, ó, são os mesmos de A. É o famoso cama, né? Ó? Contrário de A, mesmo de A. Isso vale quando a função for crescente também, Rivelino? Também, ó. Está aqui uma função crescente. Antes da raiz, contrário de A. O A é positivo, as minhas imagens são negativas. Depois da raiz, mesmo de A. Os valores, as imagens são positivas, o valor de A também é positivo. Então você pode usar esse artifíciozinho aqui. Contrário de A, mesmo de A. E aqui você marca a raiz da função. Tá certo? Vamos para frente. C barra A indica que o sinal de Y é contrário ao sinal de A. M barra A indica que o sinal de Y é o mesmo sinal de A. Tá certo? Então, com isso, a gente termina, assim, uma geral sobre função do primeiro grau. Lógico que faltam algumas coisas, a gente vai ver mais algumas coisas, mas esses detalhes vão estar presentes aqui dentro dos exercícios. Vamos lá começar a resolver as questões. Primeira questão. Representar graficamente as seguintes funções. Represente graficamente as seguintes funções. Eu vou colocar uma folha em branco aqui depois dessa folha, só para chamar a atenção aqui de algumas coisas. Tá certo? Rivelino, como é que a gente faz o gráfico de uma função do primeiro grau? Existem várias maneiras de fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Então, a maneira mais comum que o pessoal tem costume é a seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o plano cartesiano de vermelho. Você faz o plano cartesiano. Eixo dos x, eixo dos y. Está aqui ele, tá certo? E você preenche uma tabelinha. Que tabela, Rivelino? Uma tabela em que você vai colocar dois valores. Na primeira coluna é o valor de x, na segunda é o valor de y. Então eu quero construir o gráfico da função. F de x igual a x menos 2. Então como é que eu faço? Ora, se essa função é uma função do primeiro grau, eu já sei que o gráfico dela é uma reta. Joia, Rivelino, o gráfico é uma reta. A função é do primeiro grau. Como é que eu sei que ela é do primeiro grau? Pelo formato dela, ó, ax mais b. A forma geral de toda a função do primeiro grau é a forma ax mais b. Então, o meu a é 1, o meu b é menos 2. Joia. E aí, como é que eu vou construir? Bem, se a função é do primeiro grau, eu já sei que o gráfico dela é uma reta. Essa reta, Rivelino, passa pela origem ou não? Com certeza não, né? Ó, ela é uma função afim, cujo gráfico não passa pela origem. Como é que eu sei que ela não passa pela origem? Por causa do b. O coeficiente linear dessa função é menos 2, é diferente de zero. Então, ela não passa pela origem. Ela é crescente ou é decrescente? O a dessa função é positiva. É positivo. Logo, se o a é positivo, a minha função é crescente. E aí, Rivelino, como é que eu vou construir o gráfico? Bem, se o gráfico é uma reta, lá da geometria plana, a gente sabe que para você determinar uma reta, para você construir uma reta, você só precisa de 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta. E é isso que você vai fazer. Como é que eu vou fazer isso? Bem, você atribui a x um valor qualquer, aleatório. Então, vou admitir que o x vale 0. E vou admitir que o x vale 1. Pronto, você atribui 2 valores a x. Os valores que você quiser. Não necessariamente precisam ser 0 e 1, como eu coloquei aqui. Você pode colocar o valor que você quiser. E aí, Rivelino? Aí agora você vai calcular os correspondentes valores de y. Então, se x for 0, se x for igual a 0, quanto é o valor de f de x ou de y? Então, f de x é igual
a 0 menos 2, 0 menos 2 é menos 2. Joia, Rivelino. E se x for 1? Bem, se x for 1, 1 menos 2, você tem aqui menos 1. Joia, então agora eu tenho dois pontos. O ponto 0 e menos 2 e o ponto 1 e menos 1. Esses pontos, eles são chamados de pares ordenados. O que são os pares ordenados, Rivelino? São endereços de pontos num plano. É chamado de par porque são duas coordenadas e ordenados porque primeiro ponto é a coordenada x, o segundo ponto é a coordenada y. E agora, Rivelino, o que é que eu tenho que fazer? Bem, agora você vai ter que localizar esses pontos no plano cartesiano. Então, onde é que eu localizo o ponto 0 e menos 2? Olha, você tem aqui 0 no eixo dos x. Se o ponto 0 está sobre o x, é porque o endereço deste ponto é lá no eixo dos y. Toda vida que uma das coordenadas for nula, é porque o ponto mora em cima do outro eixo. Se o eixo dos x é 0, é porque esse ponto y mora em cima do menos 2. Mas aonde? Lá no eixo dos y. Então, você vem aqui no eixo dos y, ó, aí marca. Esse pontinho bem aqui assim, ó, é o ponto 0 e menos 2. Se a coordenada x é 0, então este ponto mora em cima do eixo dos y. Em que local do y? No menos 2. Está aqui ele. E agora, qual é o outro ponto? O outro ponto é 1 e menos 1. 1 no eixo dos x, menos 1 no eixo dos y. Então, 1, está aqui o 1 ó, no eixo dos x, está aqui o menos 1 no eixo dos y. Menos 1 e 1. Então, vamos fazer a interseção desses dois pontos. Está aqui ele. Esse ponto tem coordenadas 1 e menos 1. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora como você está de posse de dois pontos, você só vai traçar o gráfico. Então, vamos lá traçar o gráfico. Como é que eu traço o gráfico? Eu vou unir esses dois pontos. Tá certo? Eu vou unir esses dois pontos. Então, unindo esses dois pontos, você tem o gráfico dessa função f de x igual a x menos 2. Vamos confirmar o que a gente pensou anteriormente. O gráfico é uma reta, a função é do primeiro grau. Essa reta não passa pela origem, porque a função é uma função afim. Ou seja, o b é diferente de 0. Então, como o b é diferente de 0, a função não passa pela origem do plano cartesiano. Então, essa reta não passa pela origem. Função afim. Crescente ou decrescente? Função crescente, né? Para x igual a 0, y é menos 2. Se eu pegar um valor de x maior que 0, eu encontro um valor de y maior que menos 2. No caso, menos 1. Então, tudo que nós percebemos, né, foi concretizado aqui. O gráfico é uma reta, não passa pela origem, função afim e é crescente, o A é positivo. Joia? Joia, Rivelino. Então, como é que eu vou proceder para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau? Você vai montar uma tabela, atribuir valores a x, encontrar os respectivos valores de y, montar o plano cartesiano, localizar os pontos e traçar a reta. Então, essa é uma maneira de você traçar o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá certo? Então, moçada, essa foi a nossa primeira experiência de construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá certo? A gente volta daqui a pouco para construir o gráfico de outras funções do primeiro grau, tanto da maneira como foi ensinado, como de outras maneiras. Tá? Então, até daqui a pouco. Um abraço.